Aleluia. Aleluia. Ó Senhor, nós te agradecemos nesta manhã por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida, Pai. Nós te agradecemos pela tua igreja estar reunida nesta manhã, Senhor. Nesta manhã para participar desse ato tão lindo, desse cerimonial, Senhor, que é a Santa Ceia. Mas agora nós oramos, Senhor, em favor do teu filho, pastor Leandro, Pai, que será o vaso, que será o instrumento para pregar a tua palavra. E nós oramos hoje, Pai, para que teu Espírito Santo lhe capacite, lhe dê a revelação, para que essa palavra, Senhor, entre no nosso coração como um rio de águas vivas. Permita que essa palavra possa fazer morada, Pai, possa fazer transformação, renovação, que vidas aqui possam ser curadas através desta palavra. É a nossa oração no teu nome, Jesus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Se não fosse da nossa liturgia, irmãos, nós ficaríamos adorando ao Senhor. Está tão bom este lugar que a palavra de Deus precisa ser pregada, mas nós já sentimos a presença do Espírito Santo aqui. O Espírito Santo está entre nós. Vamos abrir a Bíblia, o Salmo 116 e o verso 12. São resultados de oração, jejum, que nós conclamamos os obreiros e louvamos o nome do Senhor. E agradecemos a Deus pela vida dos nossos obreiros que têm nos auxiliado na oração, no jejum, na consagração. O nosso culto de ceia não precisa mais nós avisarmos o horário. É às 8h30. Amém? Antigamente, irmãos, a igreja chegava no culto, dobrava os joelhos, só levantava quando iniciava o culto. Que tal nós retornarmos a esta liturgia tão maravilhosa? O que nós estamos sentindo hoje é resultado de oração, é porque nós estivemos aqui orando a Deus meia hora apenas. Se todos dobrassem os seus joelhos, se uma parte orando já está bom, imagina todos. Amém? Salmo 116, verso 12, diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Quantas vezes nós já lemos esse texto e ficamos nos perguntando, não? Vamos dizer todos juntos, bem forte, uma vez só. 1, 2, 3. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Amém. Sente-se, por favor. Querido Deus, nós aqui estamos para ministrar a Tua palavra. Esteja conosco. Senhor, que este momento ele não se acabe em nossas vidas. Irmãos, em outras versões nós vamos ler esse mesmo texto da seguinte forma: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Em outro ainda diz assim: e agora, como posso pagar ao Senhor as coisas boas que Ele fez por mim? E o último diz assim: que posso oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Meus irmãos, esse é um salmo de ação de graças que celebra uma experiência de livramento pessoal, e ele exalta o poder salvífico de Deus.
Alguns dizem que foi Ezequias que escreveu, rei Ezequias, após Deus livrá-lo da morte e dar 15 anos de vida. Outros dizem que foi Davi, e é o mais aceito, após ele ter sido afrontado pelo seu filho, Absalão, quando ele deixa de confiar nos homens e deposita toda a sua confiança em Deus. Mas nós vamos tratá-lo como salmista, porque o salmo está aqui e não há uma informação concreta de quem escreveu. Mas nesse versículo 12, ele chega a uma conclusão racional de tudo que viveu. Nas 4 versões que nós lemos, ele próprio se coloca em uma atitude, transmitindo uma ação de reconhecimento a Deus, pelo que até aquele momento havia recebido. Ele recebeu muitas coisas de Deus. Aqui nesse texto, se você ler do verso 1 até o verso 19, ele trata mais de uma situação específica, mas ele recebeu muito mais de Deus. E assim acontece conosco. Muitas vezes nós passamos por uma situação difícil e nós agradecemos a Deus, reconhecemos a grandeza de Deus por aquele fato, mas existem muito mais coisas que Deus fez, faz e fará por nós, e que nós precisamos continuar sendo gratos. E então ele colocou no seu coração de retribuir alguma coisa a Deus pelos seus feitos na sua vida. O salmista entendeu que em qualquer relacionamento deve haver mutualidade. Em um casamento que não há mutualidade, não se prolonga. Em uma amizade aonde não há mutualidade, não funciona. E Deus, da mesma forma, se nós quisermos ter um relacionamento com Deus, precisa haver uma contrapartida. Não é só um que tem que agir, que tem que falar, que tem que contribuir, mas a outra parte também. Por isso nós precisamos de uma relação mútua com Deus, não apenas querer, receber, sermos salvos por Deus. Ele entregou o seu Filho por nós e nós simplesmente ficarmos só recebendo. Não funciona. E isto o salmista entendeu. E o desejo que eu tenho nesta manhã é que Deus, através desta palavra, gere em nós, em nossos corações, o sentimento de gratidão a Deus, como aconteceu com o salmista. O salmista então parou para pensar no que havia recebido de Deus. E ele começa dizendo lá no verso 1, eu amo o Senhor. Mas esse amo o Senhor não é um amor qualquer, não é um amor passageiro, não é um amor que de repente esse amor ele esfria. Ele diz, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, eu o invocarei por toda a minha vida. Veja que maravilhoso, quando ele chega a esta conclusão, porque as ações de Deus o fizeram ele reconhecer e o fizeram amar a Deus sobre todas as coisas. E às vezes não é só pelo que Deus é. Inclusive tem um louvor que nós cantamos, nós não adoramos Ele pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, e é real. Mas a porta de entrada para adorarmos a um Deus que
que é grande, que é poderoso, que é soberano, que é salvador das nossas vidas, começa naquilo que Ele faz por nós. Quando nós entendemos que Ele faz algo por amor a nós, nós o amamos, mas esse amor não permanece no nível daquilo que Ele faz, mas ele vai para o nível daquilo que Ele é. E é por isso que o salmista escreveu este salmo. Ele se inclinou para mim e me ouviu. As pequenas coisas que Deus faz. Deus não faz nada pequeno. Deus faz coisas grandes, mas talvez aquelas que nós não damos muito valor, quando nós amamos a Deus, nós começamos a valorizar. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Naquele momento que ele estava abatido, ele estava precisando de uma atenção, ele sentiu Deus se inclinar e ouvir, talvez ele balbuciando algumas palavras, lá do profundo do seu coração. Ele estava naquele momento, talvez, ou seja, o texto nos deixa entender, dominado pela tristeza. A morte o encarou de frente, estava com medo. E neste momento, Deus se inclinou para o salmista. E ele clamou quando ele entendeu que Deus estava o ouvindo. Ele clamou ao Senhor e disse: salva-me, Senhor. E a misericórdia do Senhor o alcançou. Trouxe alegria novamente para sua alma. E ele disse: ó minha alma, fique tranquila, pois o Senhor cuida do simples. O Senhor cuida de todos. O Senhor cuida daquele que se sente menor. Também daquele que se sente desprezado. Mas todos nós temos o mesmo valor diante do nosso Pai Celestial. E então ele chega ao ponto de não confiar em homem algum. Se esse texto foi escrito por Davi, ele estava deixando de confiar nos homens que lhe rodeavam, inclusive no seu próprio filho, que havia se voltado contra ele, se rebelado contra ele. Então, de tudo isso, ele chega a esse entendimento no verso 12, que nós lemos. Ele entendeu que por todas estas coisas, que é uma fração de tudo que Deus faz, ele deveria ser retribuído de qualquer forma. E ele se pergunta: o que eu posso oferecer a Deus por todos os seus feitos? Pelo livramento que Ele tem dado a mim. A sua conclusão racional é direcionada por Deus. O Espírito Santo tomou posse daquele homem que estava com o coração aberto perante Deus, reconhecendo a grandeza de Deus e a limitação do ser humano. E o Espírito o levou a se comprometer com Deus. Irmãos, às vezes nós fazemos votos a Deus e temos muita dificuldade de cumpri-los. Mas quando nós olhamos para trás, quando olhamos da onde saímos, da onde Deus nos tirou, e reconhecemos esta grandeza de Deus, os seus livramentos, as ações de Deus através do Espírito, nos convencendo do pecado, o nosso coração fica vulnerável, a nossa alma se enche de alegria, e aí os nossos votos são cumpridos com mais facilidade. É uma lição para nós, que quando nós queremos fazer um voto a Deus, que não seja
um voto emocional. Quando nós vemos alguém ser abençoado por Deus e nós queremos também uma bênção de Deus e fazemos um voto perante Deus emocionados. O que Deus quer é pureza de coração. Ele quer um coração aberto, que o Espírito Santo coloque em nosso coração a direção de Deus. E se nós votarmos a Deus, nos comprometermos com Deus, através da sua direção, nós vamos cumprir. E então ele segue nos versículos posteriores ao 12. Ele diz: tomarei o cálice da salvação. Aqui ele já não está relembrando, ele está prevendo o futuro. Ele está se comprometendo com Deus. Ele diz: eu vou viver uma vida cristã autêntica. Eu vou beber o cálice da salvação. Assim como Cristo na cruz, antes de enfrentar a cruz, ele disse ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia que era amargo. Nós, quando aceitamos Jesus, sabemos que a vida cristã não é fácil para ninguém. Mas o salmista estava dizendo: eu tomarei o cálice da salvação, eu vou me comprometer em ter uma vida de fidelidade a Deus, mesmo que seja dura, seja difícil, eu me comprometo contigo, ó Deus, eu vou vencer. Pagarei os meus votos. Quantas vezes nós nos envergonhamos de nós mesmos? Na oração nós votamos, nós nos comprometemos e de repente não cumprimos mais e nos envergonhamos diante de Deus. E o Espírito Santo nos cobra. Mas Ele está dizendo: Senhor, eu me comprometo, eu pagarei os meus votos. O Senhor quebrou as correntes que me escravizavam, as correntes do pecado, mas eu continuo sendo servo teu, escravizado por ti. Eu sou um escravo livre. Oferecerei sacrifício a ti, porém, sacrifícios de gratidão. Atitudes que destoavam da religiosidade judaica, porque nós bem sabemos que havia as regras, os dogmas da religião, mas ele estava vivendo um novo sentimento, que não era aquele sacrifício de levar algo até o templo. Ele queria algo que saísse dele próprio, um sentimento de gratidão. Sabe aquele sentimento que não é só ir na igreja, eu tenho que levar algo melhor para Deus, algo de adoração, de louvor, e que Deus receba nos céus. Eu não quero apresentar só o meu serviço, eu não quero apresentar apenas o meu dom, eu não quero apresentar apenas o meu conhecimento. Eu quero dar algo que me custe, que eu sinta que está sendo por gratidão por tudo que Ele fez na minha vida. Eu cumprirei as promessas que Ele fez diante de todo o povo. Quando nós temos o sentimento de gratidão a Deus, nós não escondemos a nossa adoração. Nós não nos escondemos atrás de ninguém para levantar as mãos e glorificar o nome do Senhor. Nós não temos vergonha de verbalizar o glória a Deus, o aleluia, o louvado seja o nome do Senhor, o amém. Mas nós fazemos porque a nossa alma nos impulsiona a adorar aquele que reina, aquele que vive para todos sempre. E quais as lições que nós tiramos deste salmo? São muitas.
Só o verso 12 já basta para nós fazermos uma autocrítica na nossa vida. Mas veja bem, este salmo reflete sobre a generosidade e bondade de Deus em sua vida. E ele se pergunta: que darei eu ao Senhor? Como pagarei ao Senhor? Qual a retribuição que condiz com tudo que eu já recebi? Revela um coração cheio de gratidão, um desejo sincero de retribuir de alguma forma. E eu creio que não foi de uma forma assim tão espontânea, mas houve uma reflexão da parte do salmista. Talvez se ele tivesse um caderno, ele começou a anotar algumas coisas que, se ele se comprometesse com Deus, ele teria condições de cumprir, de coração puro e verdadeiro. Então, esse desejo de expressar a sua gratidão e amor a Deus, ele expressou em palavras e escreveu. E é preciso nós pararmos um pouco, olhar para trás e lembrar do nosso passado. Quem éramos nós? Se foi Davi que escreveu, provavelmente ele olhou lá para as ovelhas do seu pai, lá no campo, esquecido, não lembrado nem quando o homem de Deus veio para ungir o rei de Israel, esquecido pelo seu pai, pelos seus irmãos. E nós precisamos fazer isso também. Toda caminhada é um processo na nossa vida. E se aqui estamos, é porque Deus trabalhou de alguma forma para nos beneficiar, para nos abençoar, além de tudo, para nos salvar. E para nos salvar houve um plano de salvação imenso, que teve início lá antes da fundação do mundo. E depois o envio do seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Então não é algo simples, não é algo pequeno, não é algo que faz uma mudança na nossa vida, mas é algo que transforma a nossa vida, a nossa caminhada, e nos dá o direito de entrar nos céus. A tristeza, a angústia, a depressão, a ansiedade, eles são tão fortes na nossa vida que muitas vezes nos abalam. A nossa estrutura espiritual é abalada. Talvez muitas vezes estamos da mesma forma como o salmista, mas quando nós clamamos, quando nós dobramos os joelhos, quando nós reconhecemos a nossa insignificância, Ele se inclina dos céus, estende as suas mãos sobre nós e nos abençoa, nos faz reviver. E nós vivemos tempos de grande ingratidão, infelizmente. Nós vivemos em uma geração que, quando nós somos abençoados por alguém, quando somos agraciados com uma ação de alguém, em muitas vezes nós achamos que é um direito que temos e nos calamos, não dizemos nada, não retribuímos nada, e muitas vezes nem na oração agradecemos, nem pedimos para Deus abençoar aquela pessoa, porque eu precisava, eu pedi para Deus e Deus usou o fulano como instrumento e pronto.
Nós precisamos ser mais gratos entre nós e para com Deus. É um princípio da vida cristã. Queridos irmãos, quando suplicamos em oração, Ele sempre está com os seus ouvidos atentos a nos ouvir. Sempre. Nós queremos um Deus, muitas vezes, que esteja pronto para nos abençoar, mas que se contente com apenas algumas palavras vazias de agradecimento. Nós ouvimos aqui a irmã Cleia agradecendo a Deus, emocionada pelo livramento. Mas muitas vezes, Deus nos dá grandes livramentos, e nós só, depois que o coração dispara e se acalma, nós dizemos, obrigado, Senhor, muito obrigado. E esquecemos dos benefícios do Senhor. Quando Deus nos abençoa com algo, um carro, uma casa, um emprego, nós temos mais palavras bonitas para agradecer a Deus do que por aquilo que realmente Ele representa nas nossas vidas. Isso é ingratidão da nossa parte. Nós não gostamos de traçar paralelos com a igreja do passado, mas não temos como negar que a igreja do passado era muito mais grata a Deus do que nós somos hoje. Eles não tinham cadeiras, eles não tinham ar-condicionado. Às vezes era debaixo de uma árvore, sentado num toco de árvore, no sol, carregando uma gaita por quilômetros, de bicicleta. Eu vi uma foto aqui que tinha várias charretes, cavalos, mas eles vinham, não importava que hora chegariam em casa, e eles chegavam aqui, dobravam seus joelhos, obrigado, Senhor, porque eu cheguei neste lugar para adorar o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu o pão deste dia. Chegavam aqui para entregar o jejum que haviam começado num dia anterior. As madrugadas, eles estavam de joelhos dobrados nos seus lares, adorando a Deus e agradecendo a Deus por todas as coisas. Queridos irmãos, nós não podemos tornar Deus apenas um criado a nosso serviço. Nós precisamos fazer a nossa parte. É bíblico isso. Segundo Timóteo capítulo 3 fala que em nossos tempos, nos tempos do fim, haveriam amantes de si mesmo, pecadores e tantas coisas, e entre eles, ingratos. Ingratidão é um pecado. Ingratidão é um pecado. Salmo 95:10, o salmista escreve assim: durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse, eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Quais são os 40 anos que o povo viveu no deserto? Deus tinha um caminho para eles, mas eles começaram a murmurar contra Deus. Em vez de agradecer por ser tirado do Egito, eles começaram a reclamar de Deus, por Deus mandar o maná, por Deus fazer as roupas crescerem com eles, por não faltar nada nem água no deserto. Deus proveu todas as coisas, mas o coração ingrato trouxe a ira de Deus sobre as suas vidas. A ingratidão
ela gera a ira de Deus contra nós. É uma realidade. Mas aprendemos nessa lição com o salmista que ter uma posição, ter uma atitude de cristão, olhar para Deus e reconhecer os seus feitos, é um sentimento que não pode faltar na vida de nenhum cristão. Gratidão a Deus é expressão de reconhecimento e satisfação por tudo que Deus tem feito através de palavras, olha só, e satisfação por tudo que Deus tem feito através de palavras e atitudes. Nós geralmente esquecemos a segunda parte, só palavras. Eu estou sendo grato a Deus. Deus quer mais. Deus requer retribuição. Deus exige mais. E este mais são atitudes. Embora nós não possamos nos igualar com a bênção de Deus, não há como. De tudo que Deus fez por nós, se nós dermos a nossa vida é pouco para retribuir o que Deus fez. Mas o que Deus quer? Ele quer que nós expressamos a nossa gratidão através de uma vida dedicada a Ele, por meio do louvor, da adoração, da obediência, do serviço ao próximo. Existem formas de ação no homem que Deus olha e diz: é isso que eu espero dele. É essa atenção para aquele irmão que se sente o menor de todos, que se sente ignorado, é isso que eu preciso. Esta lágrima que acabou de cair enquanto ela adorava, é isto. Não precisa ser aqui. Pode ser na rua, no trânsito, pode ser lá nos afazeres domésticos, porque é para Deus, não é para os homens. Ele quer isso de nós. Podemos oferecer a Deus o nosso amor, devoção, compromisso, reconhecimento de todas as suas bondades para conosco, mas precisamos aceitar que Deus não quer apenas palavras, muito menos um versículo lá na rede social para dizer que eu sou crente. Às vezes nós lemos o texto que está nas postagens e ficamos pensando, será mesmo que nós somos assim? Será que cumprimos realmente o que está escrito? Há poucos dias eu vi um pastor dizer, tem muita gente que canta aquele hino com força, com adoração, parece que está tudo certo. Te adorarei, não importam as circunstâncias. Será mesmo? Será que não importam as circunstâncias? Quantas vezes nós já pensamos em parar por causa das circunstâncias? Mas palavras é fácil. Falar é fácil, cantar é fácil, mas viver a palavra não é fácil. Precisa comprometimento. Mas o que fazemos quando nós reconhecemos que Deus requer mais de nós? Nós precisamos de uma vida santa, viver uma vida que agrade ao Senhor. O que seria de nós sem Ele? Aonde estaríamos? Qual a nossa esperança sem Ele? Meus irmãos, Mateus capítulo 15, versículo 8 ao 9 diz assim: este povo me honra com os lábios, me honra,
toda honra e glória ao Senhor. Mas só palavras não resolvem, porque ele continua a dizer: mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Em vão me adoram. Ele quer ver prática. Ele quer um sentimento verdadeiro. Ele quer uma adoração que toque os céus, sinceridade. Ele não aceita que nós tratemos os seus benefícios como meros acontecimentos normais. Parece que nós somos crentes, agora tudo de bom que acontece na nossa vida é normal, eu sou cristão. Eu aceitei Jesus, agora tudo que acontece na minha vida é natural. É natural, mas só acontece se há um Deus divino, poderoso, que está no controle de todas as coisas. Nós temos mais gratidão com as coisas terrenas do que pela sua misericórdia em muitas situações. Mas o que Deus quer de nós, irmãos? Ele quer o esforço de apresentarmos um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que não se amolde às coisas daqui, mas a Ele. Quando nós cantarmos, que não sejam as notas musicais que nós achamos que chega a Deus, a perfeição musical, mas o coração de verdadeiro adorador, o louvor que sobe aos céus e que chega lá como incenso, como cheiro suave diante de Deus. Quando nós pregamos, não é a nossa sabedoria, o nosso entendimento, mas é se estamos vivendo o que cremos, se estamos sendo exemplo daquilo que pregamos, se a nossa palavra não é apenas da boca para fora, mas aquilo que nós estamos fazendo como exemplo para a igreja que nos observa. Quando nós ofertamos aqui, a Bíblia diz, nós damos na mão de homens, mas Ele vê lá em cima e recebe a tua oferta. De coração alegre, como gratidão a Deus. Marcos 8:37. É impossível esconder a verdadeira fé e a sincera gratidão a Deus. É impossível. Se você é verdadeiro cristão, se você reconhece o poder e a grandeza de Deus, não tem como esconder. Aonde estivermos, nós seremos gratos a Deus. Pode ser aquele irmão lá no meio da roça, com aquele chapéu grande, no meio do sol, mas ele vai estar glorificando a Deus, louvando a Deus com a sua enxada. Não tem como esconder. E Jesus disse assim: que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O salmista já tinha isso no seu coração. Por isso ele diz: pagarei os meus votos diante de todo o povo, diante de toda a congregação. Não tenha medo, nem vergonha de ser grato a Deus. Nós precisamos aprender com o salmista, porque os deuses pagãos do passado, irmãos, cobravam caro.
Se você estudar os deuses, Baal, como a Bíblia ensina, Aserá e tantos outros deuses egípcios, cobravam muito caro para aquilo que eles entendiam que era uma vida futura. As pirâmides são consequência do preço que pagavam para ter uma vida pós-morte. Eles se sacrificavam na vida aqui, achando que receberiam algo bom do outro lado, e não receberam nada. Deus não cobra, mas espera. Deus não exige, mas Ele sabe quando fazemos de coração. O que nesta manhã você tem para agradecer a Deus? Qual voto você faria nesta manhã por tudo que Ele já fez na tua vida? Vamos nos colocar em pé. Nós precisamos deixar a superficialidade do Evangelho, nos aprofundar neste Evangelho, na palavra de Deus. Deixamos de lado tudo aquilo que impede uma vida de gratidão a Deus. Lembro que ontem eu conversava com o pastor Argemiro e ele dizia: todas as manhãs eu agradeço a Deus por mais este dia de vida. Ele está com 71 anos. Talvez os mais novos nem se importam em agradecer por mais um dia. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Enquanto o grupo louva, você sinta a presença do Senhor. Conversa com Deus. Faça uma lista de tudo que Ele já fez por você. E tente fazer algo de coração que vai te levar a ser grato a Deus por toda a tua vida.